Tagarela ela surgiu com esse objetivo de levar para as pessoas a comunicação de uma maneira mais leve, de uma maneira mais profissional. Mesmo que você não tenha tanta habilidade para falar em público, as técnicas, o ambiente, tudo que nós pensamos foi feito para que você consiga se desenvolver. Porque quando você consegue se comunicar com segurança, com autoridade, o seu conhecimento prevalece. E você vai ver o tanto que isso é legal, o tanto que isso aumenta a sua estima. Então, a nossa primeira live vai ser sobre comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? Então, vamos lá. Primeiro, vamos explicar o que é o conceito básico de comunicação. A comunicação, para ela existir, nós temos duas variáveis. Primeiro, quem emite a informação. E segundo, quem vai receber a informação. Só que não é só isso. Existem dois pontos. Quem emite e quem recebe a informação. Porém, entre esse caminho aqui, existem variáveis de diversas origens. Aqui existe a emoção, o conhecimento, a experiência, o objetivo da informação, entre outras variáveis. E é preciso que você tenha a nítida impressão de que, para que a sua comunicação seja efetiva, essas duas variáveis, emissor e receptor, precisam estar alinhadas com as demais. Não é simplesmente chegar e falar. Porque se você chegar e falar de qualquer jeito, a informação ela pode chegar com ruídos. E a partir do momento que você falou, a pessoa entendeu uma coisa completamente diferente, é muito provável que as informações vão ser distorcidas. E nesse momento vai haver uma quebra. Uma quebra no sentido do que você quer passar. Por isso, o que eu quero propor para você, para que a sua comunicação seja assertiva? Pensa, qual é o seu objetivo? Qual o objetivo que você tem para passar aquela mensagem? Quais são as formas que você tem para passar essa mensagem? Então, são os meios de comunicação. Quais são os meios? Qual é a estratégia que você vai usar? Qual é a estratégia? Qual é a tática, ou seja, como de fato você vai colocar o seu objetivo em ação? Então aqui a tática. Depois que você fizer isso, você já vai ter um norte muito mais consolidado do que você quer falar. O que eu quero deixar bem claro aqui, a partir de hoje, não fale por falar. Se você falar por falar, o resultado pode ser qualquer um. Então pensa antes de falar. Pensa na estratégia, pensa como que você vai elaborar a sua mensagem, para que tudo isso, no fim, torne o seu resultado cada vez mais forte, cada vez mais firme no seu objetivo. Então aqui, depois que você estruturou isso tudo, você vai começar a pensar também com base na outra pessoa. Então quando você vai conversar, por exemplo, com o seu chefe, como que seria uma comunicação assertiva com o seu chefe? Chefes por si só, líderes por si só, têm pouco tempo.
Então o que você tem que fazer? Eu tenho 5 minutos para falar com o meu chefe. 5 minutos. O que é importante? O que realmente é importante eu falar dentro daqueles 5 minutos? E aí eu vou colocar os tópicos. Então, se eu for falar com ele sobre um novo produto, então o que é importante falar sobre aquele novo produto? Preço, funções, concorrência, enfim, eu vou enumerar o que de fato é importante para que eu consiga passar uma mensagem que seja direta, clara e objetiva. Quando eu não faço esse para casa antes, a tendência é que eu fique dando voltas e voltas. Nesse momento a sua comunicação ela perde a efetividade, porque a pessoa não consegue concentrar na mensagem. Ela fica dando voltas junto com você e aquele objetivo da mensagem não chega com tanta força. Então uma comunicação assertiva ela precisa ter alinhamento entre você, entre com quem você está falando e, muito importante também, qual ou quais são as estratégias que você vai utilizar para poder passar essa mensagem. Então, com base nisso, esse é o primeiro contato que nós vamos ter. Em outras lives, nós vamos falar mais aprofundadamente sobre cada uma dessas fases aqui e como que elas devem ser trabalhadas. Mas pense sempre, você, a outra pessoa e as variáveis que estão fora de contexto, fora de controle em relação a você e em relação àquela outra pessoa. Então, você, pessoa, variáveis. Com base nisso, você vai ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais produtiva. Então não coloque na sua cabeça, para a comunicação ser assertiva eu tenho que falar muito, eu tenho que falar bonito, eu tenho que encher minha frase de termos técnicos. Não, a assertividade ela vai acontecer quando tiver uma mensagem limpa, clara, circulando entre essas 3 variáveis aqui.